O tema que eu dei para a mensagem desta noite foi Vivendo no equilíbrio entre graça e fé. Vivendo no equilíbrio entre graça e fé. Quero começar lendo a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, é a versão da Bíblia que eu estou lendo este ano, e tenho também preparado as mensagens nesta versão, e vocês podem me acompanhar nos monitores da igreja, para que todos possamos ler a mesma versão. Isso ajuda na compreensão da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Vocês já observaram que já apareceu ali graça e fé. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Um outro versículo que eu gostaria de ler com vocês neste início é ainda em Efésios, mas no capítulo 1, versículo 3. Diz assim a santa palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Meus amados irmãos, queridas irmãs, uma das perguntas mais comuns que me fazem é esta: Pastor, o que preciso fazer para receber as bênçãos de Deus? E é interessante que, geralmente, esta pergunta é seguida por uma explicação. Quem me pergunta, pastor, o que preciso fazer para receber as bênçãos de Deus? Ela continua dizendo assim: eu tenho orado, lido minha Bíblia, estou indo à igreja, entrego meus dízimos, mas parece que não consigo obter resposta para as minhas orações. Observem que nessa pergunta e na explicação que a pessoa dá está a raiz do problema. Eles caíram na armadilha de vincular a resposta de Deus ao seu desempenho. Eles não entenderam adequadamente o equilíbrio entre graça e fé e o relacionamento mútuo que há entre graça e fé. Por isso, eu gostaria de começar esta reflexão sobre vivendo no equilíbrio entre graça e fé, dizendo para vocês que a graça e a fé trabalham juntas. Por definição, a palavra graça significa favor imerecido. Portanto, a boa notícia é que a graça não tem nada a ver com você. A graça existia antes de você existir. Outra maneira de dizer isso é que a graça é a parte de Deus. A fé é definida como sendo uma resposta positiva ao que Deus já providenciou pela graça. Em outras palavras, a fé é a sua resposta positiva à graça de Deus. Ou a fé apenas se apropria do que Deus já providenciou para você. Portanto, a fé é sua parte.
A graça e a fé trabalham juntas e devem estar em equilíbrio. É o que lemos em Efésios 2, 8 e 9. E vamos ler mais uma vez. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, eu tenho observado que às vezes nós lemos uma passagem da Escritura que é tão familiar que não paramos para pensar sobre o que ela realmente está dizendo. Observem vocês que neste versículo uma verdade profunda está sendo declarada. Graça é o que Deus faz, fé é o que nós fazemos. Diz o texto que somos salvos pela graça por meio da fé, não por outro meio. Você pode pensar desta maneira: graça é o que Deus faz, fé é o que fazemos. É preciso que ambos trabalhem juntos para receber a salvação. A salvação não depende apenas da graça. Se a salvação dependesse apenas da graça, todos seriam salvos. Todos iriam para o céu, pois a graça de Deus é a mesma para com todos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Vejam vocês o que diz este texto da palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a alguns, trazendo salvação a todos. Deus já deu o dom da salvação a todos, por meio de Jesus. Mas é pela fé que uma pessoa recebe o que Jesus fez. É importante lembrar nesta oportunidade que Jesus morreu por todos os pecadores. A maioria de nós acredita que para sermos salvos precisamos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2, afirma-se que Jesus foi o sacrifício expiatório pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Diz o texto, olha aí no telão ou no monitor, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Entenderam, irmãos? Jesus não morreu apenas por aqueles que ele sabia que o aceitariam. Ele morreu por todos os pecadores que já viveram e vivem sobre a face da terra. Eu fui buscar um significado mais fácil de entender dessa palavra propiciação. Tem certas palavras na Bíblia que a gente lê e eu fiquei me perguntando, propiciação? Ele é a propiciação? O que quer dizer isto? E, embora outras palavras apareçam na Bíblia com significados semelhantes, a palavra grega traduzida nestes dois versículos, ou traduzida por propiciação, aparece somente no Novo Testamento em dois lugares. Em 1 João 2:2, que acabamos de ler, e no capítulo 4, versículo 10. Só aparece aí. É uma palavra rica,
que descreve um aspecto importantíssimo da salvação. A propiciação aborda o problema do pecado em relação a Deus. Literalmente, a ideia da propiciação é a de aplacar ou acalmar a ira de Deus. Quando o texto bíblico diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, a Bíblia está dizendo, Jesus acalma a ira de Deus diante da nossa pecaminosidade. Esta pecaminosidade que nos impede de chegar a Deus, mas pelo sacrifício de Jesus a gente chega. Porque a ira de Deus se aplaca. A ira de Deus se acalma. E isto, meus amados irmãos, nos faz entender que o pecado não é um problema para Deus. Não é. O Senhor não está esperando que peçamos a Ele que perdoe os nossos pecados. Porque os pecados do mundo inteiro, passado, presente e futuro, já foram perdoados. Mesmo um homem terrível, como foi Adolf Hitler, um homem cruel, que matou tanta gente, ele teve a graça estendida a ele. Jesus amou Hitler e pagou por seus pecados, assim como pagou pelos seus pecados e pelos meus. Deus não faz acepção de pessoas. É o que diz Romanos, capítulo 2, versículo 11. Romanos, capítulo 2, versículo 11, diz assim, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, irmãos, Deus já fez a sua parte. Agora, cabe a você receber a verdade pela fé e torná-la realidade em sua vida. Glória a Deus. João Batista disse em João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Isto me fez refletir sobre um quarto aspecto deste tema, vivendo no equilíbrio entre graça e fé, que é sobre qual é o pecado que vai levar as pessoas para o inferno. Vocês sabiam que as pessoas não vão para o inferno por cometerem adultério? Ninguém vai para o inferno por causa de roubar, ou mesmo por assassinato. Esses, como todos os pecados, já foram pagos. O único pecado que vai enviar as pessoas para o inferno é o pecado de rejeitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. A graça de Deus providenciou não apenas a salvação, não só a salvação, mas providenciou todas as necessidades da sua vida. Esta provisão não se baseia em você estar lendo a Bíblia suficiente, orando o suficiente, indo à igreja ou mesmo entregando o dízimo. Independe desses seus compromissos com Deus e com a sua obra. Você vai ser um crente abençoado em seguindo todos esses ensinamentos que nós aprendemos na palavra de Deus, porque Ele já fez tudo por você. Antes mesmo de você ter uma necessidade financeira, Deus criou a provisão para você. Antes de você ficar doente, Deus, por meio da graça, providenciou sua cura. É o que aprendemos em 1 Pedro, capítulo 2,
versículo 24. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas feridas dele, vocês foram sarados. Antes mesmo de você ficar desanimado, Deus o abençoou com todas as bênçãos espirituais. E é o que aprendemos em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Como a palavra de Deus é rica, como ela é abençoadora. Vejam o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, aleluia. Deus antecipou todas as necessidades que você poderia ter e atendeu essas necessidades por meio de Jesus. Isto é graça. O que Deus providenciou pela graça há 2000 anos, agora se torna realidade quando você mistura essa graça de Deus com a sua fé. A fé se apropria do que Deus já providenciou. Graça e fé trabalham juntas. E nossa parte é aceitar o que Deus já fez. A graça manifesta as bênçãos de Deus em nossa vida pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cheguei a uma conclusão interessante refletindo sobre este tema. E esta conclusão foi que nem tudo depende de Deus. Às vezes nós achamos que está tudo nas mãos de Deus, tudo depende dele. Não, nem tudo depende de Deus. Muitos cristãos acreditam que Deus se move soberanamente como quer, quando quer. Isso porque a religião ensina que Deus controla tudo e que nada pode acontecer sem sua permissão. No entanto, não é verdade. Nem tudo depende de Deus. Deus está sendo mal interpretado. Eu acho que a ideia de que Deus causa ou permite o mal para que de alguma forma cresçamos espiritualmente é a pior heresia que há em nosso meio. Torna as pessoas passivas. Tira das pessoas a esperança. Por que esperar a vitória? Se é Deus que está mandando a luta para você. Por que esperar a cura? Se essa doença veio de Deus. Por que procurar um emprego se você está desempregado porque Deus quis? Se você realmente acredita que Deus controla tudo, eu pergunto, de que adianta fazer qualquer coisa? Se você acredita que Deus está tentando lhe ensinar algo por meio da doença ou da pobreza, por que você vai consultar um médico? Por que você vai procurar por um emprego? Por que não sofrer o máximo que puder e realmente aprender a lição? Isto me levou a Isaías, capítulo 5, versículo 20. E nesse texto, o profeta diz que muitos chamarão o mal de bem e o bem de mal. Irmãos e irmãs, essa é uma doutrina terrível. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas chamarão o mal de bem e o bem de mal. Está em Isaías, capítulo 5, versículo 20.
E vocês podem acompanhar a leitura comigo. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. E a palavra de Deus diz, ai destas pessoas. Há pessoas ensinando que quando você fica doente, ou passa por problemas financeiros, Deus está causando isso, para que Ele possa lhe ensinar algo ou humilhá-lo. Este é um exemplo de chamar o mal de bem. Deus não é responsável por matar bebês. Deus não é responsável por estupro, por violência, por pobreza, por doença. Satanás é o autor do mal. E a Bíblia fala claramente que devemos resistir ao diabo. É o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Esse texto é maravilhoso. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Meus amados, resistir significa lutar ativamente contra algo. Isso é resistir. Se não estamos lutando contra a doença, por exemplo, estamos nos submetendo a ela. Dizer casualmente a Satanás, por favor, Satanás, deixe-me em paz. Oh, Satanás, não me tenta não, eu sou um servo de Deus, eu quero ir para o céu. Falar isso, irmão, não é resistir. Isto não é resistir. Precisamos ficar com raiva do diabo. E não ficaremos com raiva se acreditamos que Deus é quem está causando ou permitindo o problema. Como você vai ter raiva de Satanás se você acha que é Deus que está fazendo você passar por tudo isso? Você está passando por tudo isso porque isso é consequência da vida. A vida é assim. Todos nós ficamos doentes. Todos nós estamos sujeitos a ficar desempregados. Todos nós tomamos decisões erradas. Eu já tomei decisões erradas na minha vida que me custou muito caro. Eu deixei um bom emprego porque eu achava que eu valia mais. Eu achava que merecia ganhar mais. E saí daquele emprego que ganhava 1.000 cruzeiros. Era o dinheiro da época, eu não me lembro agora o nome do dinheiro, mas o valor era 1.000. Meu salário era de 1.000. E eu achei que eu ganhava muito pouco, que eu era um contador desvalorizado pelo meu patrão. E resolvi pedir demissão daquele emprego, porque eu falei assim, eu tenho certeza que eu vou ganhar mais. Sabe qual foi o melhor emprego que eu consegui depois que deixei esse? 50. Só 50 cruzeiros foi o que eu consegui de emprego. E a minha esposa grávida do nosso filho mais velho. Numa época que não tinha SUS. Se você não tivesse carteira assinada, você não tinha hospital para uma mãe dar à luz ao seu bebê. Era um tempo diferente dos dias de hoje. E eu ganhando 50 sem carteira assinada. Foi um erro que eu cometi. Me achando que era o que eu não era. Como tem trabalhador que acha que ganha pouco. Mas é demais, esse não é um problema que foi só meu. Nunca mais pedi aumento, irmão, na minha vida, vocês sabiam? Eu trabalhei 48 anos, até me aposentar em 2019. Foram 48 anos trabalhando. Nunca mais pedi aumento na minha vida. Porque você sabe quanto tempo eu levei para recuperar esse salário de 1.000? 5 anos. 5 anos. Foi Deus, irmão, que causou esse sofrimento na minha vida? Não, foi a minha ignorância. Foi a minha vaidade. Foi eu achar que eu era o que não era. Foi eu me julgar superior. Foi eu me julgar merecedor de mais.
Se eu tivesse a humildade de dizer, Senhor, aumenta o meu dízimo, não ia passar por isso, não é? Mas só fui aprender agora com o pastor Jonas, não é? Então tive que sofrer, tive que passar um sofrimento muito grande. Irmãos, saibam vocês que a vontade de Deus não acontece automaticamente. Jesus disse que nem todos serão salvos. Mateus capítulo 7, versículo 13. Olha o que Jesus fala aqui. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas a Escritura diz que a vontade de Deus é que ninguém pereça. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Este texto sagrado fala aos nossos corações quando diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Aleluia! Deus providenciou salvação, Deus providenciou cura, Deus providenciou provisão financeira e tudo mais que precisamos. Mas se não respondermos com fé ao que foi provido pela graça, não receberemos. Eu gosto muito da forma como o pastor Anderson, ele se esforça muito para estimular a nossa fé. Você já deve ter ouvido ele falar tantas vezes, eu creio, eu creio, eu creio. É uma palavra constante nos lábios do nosso pastor, eu creio. Você está doente? Vem aqui na frente, porque eu creio que Jesus vai curar. Eu creio, e Ele chama mesmo. Você está desempregado? Vem aqui. Porque Deus vai te dar o emprego, Deus vai curar a sua enfermidade, Deus vai te dar vitória na luta que você está passando. Isso é tão bom, faz tão bem a minha alma, e eu creio que faz bem a alma de vocês, ter a fé estimulada. Creia, creia, porque eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus é que todos sejam curados. Atos capítulo 10, versículo 38, diz assim: Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Observem que o texto chama de bem o que Jesus fez. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, como lemos anteriormente, nos diz que fomos curados por suas feridas, ou por suas pisaduras, em algumas versões da Bíblia. Pisadura significa mancha causada por pancada. Jesus levou muita pancada. Jesus apanhou muito. O seu corpo estava cheio de manchas. No caminho do Gólgota, Jesus sofreu muito por mim e por você. E o texto de Pedro diz assim: pelas suas pisaduras vocês foram sarados, pelas suas feridas, pela mancha causada por pancada. O milagre da cura está disponível para você e para mim. Aleluia! Mas a maioria de nós ainda não recebeu a cura.
E eu, em último lugar, gostaria de dizer a você que é a verdade que você conhece que o libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Este texto é bem conhecido de todos nós. E diz assim: conhecerão a verdade, e a verdade o libertará. Veja bem o que diz o texto sagrado. Não é a verdade que te liberta. É a verdade que você conhece que te liberta. Precisamos colocar nossa fé no que Deus já fez, não no que eu e você fazemos. Deus, por sua graça, já providenciou cura, já providenciou prosperidade, já providenciou perdão para o pecado e muito mais. No entanto, precisa ser apropriado pela fé, adotado pela fé, recebido pela fé. Creia, 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 porque Deus já providenciou a sua vitória, aleluia. Deus já providenciou a cura da sua enfermidade. Deus já providenciou o emprego para você que está desempregado. Deus já providenciou uma solução para o problema do seu casamento, da sua família, do seu filho. Deus fez sua parte ao dar seu Filho Jesus. A sua graça providenciou tudo por meio do sacrifício de Jesus. Eu até escrevi aqui nas minhas anotações, isso é bom demais, porque não há absolutamente nada que possamos fazer para ganhar a salvação, para ganhar as bênçãos materiais e as bênçãos espirituais. Nossa parte é simples. Respondemos à graça de Deus pela fé e nos apropriamos de tudo que já foi realizado. Por mais simples que pareça, a maioria dos cristãos não entende esse conceito. Certifique-se de que não é você. Isto é fundamental para o seu relacionamento com Deus e a razão pela qual você pode não estar vendo suas orações respondidas. Por isso eu concluo dizendo a vocês: muitos enfatizam a graça e outros enfatizam a fé. Mas muito poucos enfatizam o equilíbrio entre graça e fé. É como sódio e cloreto. Se você tomar individualmente sódio ou cloreto, ambos são venenos e podem matar você. Mas quando você mistura sódio com cloreto, se torna sal, que você deve ter para viver. Você precisa do sal, mas separado é morte. A graça sem sua resposta positiva de fé não salvará. E a fé, que não é uma resposta à graça de Deus, o levará à condenação. Mas coloque sua fé no que Deus já fez por você. E eu termino citando primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Coloque sua fé no que Deus já fez por você, e você terá a vitória que vence o mundo, como diz 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia!
Repitam comigo: esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. A nossa fé. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça de Deus. O que Deus faz, fé, o que nós fazemos. E quando juntamos Deus conosco, a vitória é certa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.